Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Boa noite, paz e bem. Eu sou o Leonardo, eu sou leigo e franciscano secular. Eu sirvo a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo como catequista, também como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, aqui na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e São Luís Gonzaga, no bairro da Agronômica, em Florianópolis. Também na Forania Centro-Sul, eu atuo como secretário forâneo na atual gestão, e isso me permite dinamizar, né, a ação evangelizadora entre as paróquias da nossa forania. Essa é a minha esposa, Maria Elizabeth. Ela é catequista de Primeira Comunhão e Crisma de crianças e adolescentes da Iniciação à Vida Cristã. Ela também é guia da Oficina de Oração e Vida e também ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. E atualmente está como coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na nossa paróquia. Nós somos casados há 17 anos e temos um filho, Felipe. Nós também temos vivência profissional, eu como engenheiro, ela como administradora. E dentro da nossa vocação, nós temos a missão muito presente em nossa vida. Essa missão que nós abraçamos com muito amor, de cada vez menos com palavras e cada vez mais com testemunho, viver, né, o amor de Jesus e também entre os irmãos. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos hoje aqui para contribuirmos um pouco mais com uma releitura, né, com a interpretação de um texto que é uma relíquia para o nosso tempo, que é a exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, do Papa Francisco, né? Esse texto tão belo que traz, né, elementos sobre como vivenciar a alegria no amor. Bom, o capítulo de hoje, né, é o último, é o capítulo 9, é o último dessa jornada que nós começamos aí há 9 semanas. Os 8 casais anteriores, cada um ao seu modo, foi trazendo aí elementos de releitura, também com interpretações, e aí foram colocando as narrativas importantes a respeito desse documento, né? Tudo começou com o convite do Padre Alcides Albonini Amaral, e também a formação do Frei Nilo Agostini, né, feita por tantos casais. E a partir daí cada um foi administrando, e a nossa forania trouxe aí essa live com 9 casais para que a gente pudesse se aperfeiçoar um pouco e discutir, mostrar, conversar sobre esses temas tão relevantes. Todos esses temas, né, foram narrados e monitorados, de certa forma, com a presença do Espírito Santo. E hoje o tema que nós vamos abordar nesse capítulo 9 e de fechamento desse texto é a espiritualidade. Em primeira análise, a espiritualidade ela parece ser um tema amplo e até corre o risco de se relativizar, mas nós conseguimos perceber pela textura, né, que nos é apresentada essa essência tão importante sobre como a espiritualidade é abordada. A espiritualidade conjugal e familiar. Então é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, e nós gostaríamos de convidar a presença do Espírito Santo para se juntar a nós em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem.
nós agora começamos, né, a narrar todos os aspectos dessa espiritualidade conjugal e familiar que nos é oferecida, né, pelo trabalho de detalhamento do Frei Nilo. Né? Em primeiro lugar, nós colocamos essa vida familiar, né, que é uma vida intensa. Ela nasce, né, ela permeia uma vida espiritual com características muito próprias. E nessas características nós podemos perceber a riqueza, né, das relações entre as pessoas dessa família, né, entre as relações que são vividas. O esposo, a esposa, os filhos, e essa comunhão, né, de pensamentos em comunhão que fortalece essa vivência familiar. Então, quando nós ligamos, né, a luz da espiritualidade, quando nós iniciamos esse tema, nós conseguimos perceber que toda essa espiritualidade cristã ela brota da vida familiar, exatamente desse contato, desse convívio. Né? Isso enfatizado pelo Concílio Vaticano II, onde os leigos também assumem um protagonismo e conseguem tecer aí um tecido, né, importante em comunhão com o clero, para que nós possamos então testemunhar, mostrar essa toda harmonia. Quem mais pode falar, né, de uma vida matrimonial, de uma vida conjugal, se não o próprio casal? Né? Nós estamos aí trazendo esse elemento à tona para poder trilhar esse caminho de bênção que é a vida matrimonial. E esse amor, né, que permeia a vida matrimonial, ele tem matizes diferentes, eles têm tonalidades, sabores, percepções diferentes que elas vão surgindo ou elas vão crescendo de acordo com o estado de vida de cada um. Cada um é chamado a um estado de vida diferente. Nesses estados de vida temos os solteiros, os casados, os celibatários, os viúvos e também os idosos. Veja que nós estudamos nos capítulos anteriores os diferentes formatos da família e a importância de discutir cada um deles. E aqui nós entendemos que esse amor ele é contemplado através do estado de vida individual. E em coletividade, cada um pode dar a sua contribuição muito preciosa. Aqui, na Amores Letícia, tudo isso é discutido de forma detalhada, de uma forma muito pé no chão, característica do Papa Francisco. Ele entende, ele narra essa diversidade de temas que todos nós precisamos entender, mas uma visão muito pragmática, uma visão muito real. E aqui nós começamos a detalhar, né, um pouco mais sobre a espiritualidade. Vamos falar então agora do amor familiar. O amor familiar une o humano e o divino. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente no templo da comunhão matrimonial, bem como é reconhecida a inabitação de Deus no coração da pessoa que vive na graça. Com estas duas afirmações, ou seja, que a Trindade está presente na comunhão matrimonial e que Deus está presente no coração da pessoa, através da sua graça, o Amores Letícia identifica na família real e concreta a presença do Senhor, a presença de Deus, tanto nos sofrimentos que a família atravessa, nas lutas, nas alegrias, nos propósitos diários. Em cada circunstância há a presença de Deus. Nos gestos do dia a dia também, a gente vive uma espiritualidade do amor familiar, humano e o divino. Quando se vive em família, é difícil fingir, né? É difícil você viver numa mentira. É difícil usar uma máscara.
E é nessa autenticidade do amor que Deus se faz presente. Isso se torna realidade, sobretudo pelo vínculo que embasa o matrimônio. Que vínculo é esse? O amor divino, né? Esse amor do Pai, esse amor do Filho, o amor da Trindade, esse amor que entre a Trindade e a família. A família também é um caminho de santificação. A comunhão familiar constitui-se num caminho de santificação, de união íntima com Deus, revestido de uma mística alimentada pelo amor. Como é que se dá isso? Então, Deus escolheu a família. Deus escolheu a família também para constituir esse caminho de santificação. Somente se nos amarmos. Está lá na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 12, né? Que diz: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega à perfeição em nós. Então, se o Pai, a Santíssima Trindade, o Pai amou o seu Filho Jesus, Jesus nos amou. E, assim como Jesus nos amou, nós devemos amar o outro. Então, essa perfeição do amor se faz quando a gente ama o outro. É dessa forma que o amor de Deus se realiza em nós. Essa é a presença da Trindade em nós que nos leva a esse caminho de santificação, certo? No momento que nós nos doamos ao outro. A família não afasta a espiritualidade, mas a encarna na comunhão nela vivida. O que significa isso? Muitas vezes a gente pensa que para a gente viver um amor profundo, as pessoas que têm essa disposição de viver um amor mais profundo, pensam que isso não se dá numa família. Não, a família também é um caminho de amor. Por quê? Porque a comunhão do amor se encarna nessa relação familiar. Na família se dá o crescimento na vida do espírito. Então, aquela pessoa que tem disponibilidade de amar, ela pode fazer isso na sua própria família. A família, ela faz essa união entre o amor humano e o amor divino. Bom, aqui nós chegamos a nosso ponto máximo, né, em relação à vida, o amor de vida na família, que é centrar-se em Cristo. Cristo, então, ele é o ponto máximo de amor de vida em família. Por que nós dizemos isso? Por que o documento cita isso? Porque é ele, é a luz de Cristo que ilumina a vida familiar, que traz uma nova dimensão para a vida familiar. E Cristo nos traz a cruz para que suportemos os momentos mais difíceis, para que entendamos que com Ele nós conseguimos superar qualquer desafio. Nós precisamos ter esse amparo, essa vivência, essa conectividade e entender o significado da cruz, mas também a questão da vida eterna, a ressurreição do próprio Cristo, que é, na sua excelência, a demonstração de alegria, né? De descanso, de festa, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos celebrar o dom da sexualidade. A presença de Cristo, através da sua vida, que nos enche de alegria, que nos enche de esperança, né? Frente àquilo que nos é prometido, que é a vida eterna, nós conseguimos concretizar, né, a iluminação dessa vida familiar. Então, a presença de Cristo, ela é fundamental. Contudo, nós precisamos criar essa relação com Cristo. Nós precisamos alimentar essa relação com Cristo, que é feito através da oração. Então, a oração é o reforço, é o fermento da nossa fé, né? Que, diante de qualquer necessidade, seja das pessoas,
seja das pessoas que estão mais próximas ou as que estão um pouco mais distante. Toda oração, ela busca a presença do Senhor, busca a presença de Cristo. A presença de Cristo, ela como se ela conectasse, né, todas essas questões, tanto de sofrimento como de alegria, pela graça da vida. Além de Cristo, né, unido a Ele, nós temos sempre também a alegria, a possibilidade, né, de suplicar a mãe de Jesus, Maria, também nossa mãe, a Virgem Maria, para que nos proteja, para que nos ampare, para que nos momentos de maior suplício, de maior vazio, ela está ali, presente, na nossa frente, na maneira que nós podemos interpretá-la com o colo de mãe, com o carinho de mãe, aquela que ampara, aquela que ama, aquela que traz o seu filho e nos aponta sempre o caminho que é Jesus, que, como a gente citou, é a centralidade. Então, a questão de alimentar a espiritualidade com oração, ela não precisa ser algo sofisticado, rebuscado. Nós devemos usar sempre palavras simples, gestos simples, aqueles que já estão presentes na piedade popular, o Santo Terço e principalmente a participação na Eucaristia, na Santa Missa. Ali sim está o sacramento da nova aliança. Ali que se renova sempre essa ação redentora de Cristo, essa presença de Cristo em nós. Se nós queremos Cristo na nossa família, é na Eucaristia que nós devemos caminhar e buscar esse elemento para viver de forma conexa, em comunhão com Cristo e com toda a Igreja. Muito bem, então nós falamos da presença de Cristo, nós falamos da presença do próprio Deus na união do casal, e nessa união é preciso ter responsabilidades, é preciso ter movimentação de um pacto de amor conjugal, né? Nós entendemos, nós falamos, deixamos isso muito claro, que é um pertencimento exclusivo, um ao outro, o esposo e a esposa. É uma relação de exclusividade, de compromisso de amor para sempre. Não só para essa vida carnal, mas para uma vida que vai além do nosso corpo, da nossa existência material. E todo esse compromisso, toda essa manifestação, ela ocorre todos os dias. Então, todos os dias nós nascemos e morremos para o amor conjugal. Nesse processo de acordar e renovar, Deus está sempre conosco. E isso está revelado no Evangelho, principalmente no de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos, ou seja, até a eternidade. A presença de Deus na família, no núcleo da família, que é o casal, ela é para sempre, é uma promessa, é uma afirmação, né? Não é algo que nós devemos desprezar. E o mais interessante, nós depois vamos falar sobre o amadurecimento, é que conforme nós deixamos Deus entrar no relacionamento, na vida conjugal, mais esse relacionamento vai criando corpo, maior é a densidade que ele vai tomando. E aí a gente consegue perceber o sentido da existência, o sentido de nós sabermos para quem nós viemos, para que nós viemos e como nós vamos seguir nesse processo caminhando rumo à vida eterna. Nós falamos da Trindade, né? Então vamos aqui mencionar o Espírito Santo. Espírito Santo é o amor do amor. Invoque-se a cada dia a ação do Espírito Santo na sua família. Ele é o amor do amor. Peçam a presença viva e ativa do Espírito Santo, para que, cooperando com a graça, os cônjuges testemunhem a fé um para o outro, como para os filhos,
e demais familiares também. É nesse testemunho, é nessa cooperação da graça que Deus nos convida a gerar vida e cuidar dessa vida. A vida em casal é uma prestação de cuidados, de apoio, de estímulo mútuo. Nós somos provocados pelo Espírito Santo para cooperar na graça de Deus. É uma participação. Cada um da família pode ser provocado pelo Espírito Santo e ser reflexo desse amor divino. Os dois cônjuges são entre si reflexos do amor divino que conforta com a palavra, com o amor, com o olhar, com a ajuda mútua, com a carícia, com o abraço. São gestos de doação que existem nas relações familiares. O casal, ele faz parte do sonho de Deus. Então, fazem parte do sonho de Deus e constroem com Deus um mundo onde ninguém se sinta só. Então, o Papa Francisco, ele diz que é preciso ter coragem para fazer parte do sonho de Deus. É preciso ter coragem para sonhar com Deus. É preciso ter coragem para se unir com Deus nessa construção de uma família, nessa construção de um mundo melhor. E também está escrito lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né, capítulo 3, versículo de 2 a 3, e diz lá: a nossa carta sois vós, uma carta escrita nos nossos corações, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. O que é que isso quer dizer? Cada um da família pode desenhar, pode escrever no coração do outro o amor de Deus. Deus nos chama a cooperar com a graça. Nós somos provocados pelo Espírito Santo para gerar esse amor dentro da família. Não só entre o casal, mas com toda a família, todos os entes queridos. Uma outra característica da vida familiar. A vida familiar é um culto a Deus. Como assim? Um culto a Deus. A vida em família é um culto a Deus no cultivo da terra que são os entes queridos, sendo ali fecundos, ali lançando as redes como pescadores de homens em nome de Jesus. A vida em família nos leva a cultivar, a fecundar nossos entes queridos. A vida em família também nos convida a pescar pessoas dentro das nossas famílias, a convidar, a trazer para essa centralidade de Cristo. Essa vida familiar, ela é uma experiência espiritual profunda, onde você pode contemplar seu ente querido com os olhos de Deus e reconhecer Cristo nele. Isso não é tão fácil, mas é um modelo que Jesus nos ensinou. A gente tem que ter esse olhar misericordioso para com os entes queridos da nossa família. Um olhar onde a gente, como o próprio Papa diz, que é preciso que haja uma fecundidade matrimonial. Isso implica em quê? Promover. Porque amar uma pessoa é esperar dela algo indefinível, imprevisível. E é, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe, de alguma forma, meios para satisfazer as expectativas. Então, Jesus é esse modelo de presença diante do outro e da entrega gratuita. Quando alguém se aproximava para falar com Jesus, Jesus fixava nele o seu olhar e olhava essa pessoa com amor, conforme Marcos 10, versículo 21. E Jesus, além disso, lá em Marcos também 10, versículo 51, perguntava sempre: que queres que eu faça? Esse é o nosso modelo de vida espiritual.
Quando a gente se volta para o outro, para cultivar ele, para fecundar, para pescar aquelas pessoas, nós estamos fazendo um culto a Deus, a nossa família. Assim como a gente louva a Deus, e é um culto também, esse modelo de presença na família, de olhar misericordioso, onde a gente enaltece a dignidade humana, é um culto a Deus dentro da família. Isso é para ser vivido na família cotidiana, no dia a dia dessa família, sentindo que ali se manifesta o amor imenso de Deus Pai. E dessa forma que nós revelamos o amor de Deus dentro da nossa família. Dessa forma floresce a ternura, capaz de suscitar no outro a alegria de se sentir amado. Exprime-se dessa forma, de modo particular, uma delicada atenção sobre os limites de cada um dentro da família, especialmente quando aparecem de forma evidente. Esse tópico ele é muito importante. Ele é um tópico bastante prático. E a família também, como afirma o Papa Francisco, né, além dela gerar vida dentro dela mesma, no seio da família, ela também tem que gerar vida fora do seu núcleo. Os cônjuges geram vida nos filhos e a família como um todo é chamada a gerar vida ao derramar o seu bem nos outros. A família ela não pode ser fechada, ela precisa se abrir. E no momento que ela se abre, ela se torna uma família acolhedora, hospitaleira. Esse abrir o coração leva esse amor de Deus para além do seu seio familiar. E isso tudo é movido pelo Espírito Santo. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é um símbolo, um testemunho, uma participação da maternidade da igreja. Esse amor social da família, ele é um reflexo da Trindade. Como a gente falou, que o amor, ele perpassa pelo amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, chega até nós e ele se concretiza, se realiza no outro. É um círculo de amor que dá sentido espiritual e unifica a família. E se torna realizadora de uma missão para fora de si mesma. Por isso que se diz que a família é uma igreja doméstica, é uma célula viva que vai testemunhar o mundo. A igreja doméstica que manifesta Jesus e que reflete essa trindade. A família também ela tem essa missão fora de si mesma. Porque dessa forma ela se torna presente o querigma de que todos precisam atender às exigências comunitárias. Essa é uma representação mostrando que o ser humano, como um ser integral, ele abrange essas 4 dimensões. Então, todas as dimensões do ser humano, dentro dessas dimensões, as ações do ser humano, elas vão incorporar essas 4 dimensões. A dimensão somática ou corporal, a dimensão psicoafetiva do ser humano, a dimensão espiritual que o ser humano tem, transcendente, a dimensão social e política. Essas dimensões formam esse ser humano integral. Aí essa mesma visão integral que do ser humano, como é que ele se posiciona, né? O ser humano integral, ele se posiciona como uma pessoa, mas ele também se faz presente numa família, na comunidade, na sociedade, na natureza ecológica, na ecologia. Então, isso é um resumo para dizer que tem várias formas do ser humano atuar. E dentro dessas atuações dele, ele usa essas capacidades, esses dons e essas dimensões que o formam.
Onde quer que ele esteja, ele carrega essas 4 dimensões. Então, ele está presente também nesses 5 posicionamentos na vida dele. Dentre eles, a família. Bem, agora nós vamos comentar sobre esse progressivo amadurecimento do amor, né? As coisas não simplesmente nascem e são. As coisas de Deus, elas precisam de um tempo, precisam de um espaço, precisam de conectividade entre a sua obra, a sua criação. Se nenhuma família é uma realidade perfeita, e todos nós sabemos disso, cabe-nos a disposição e a entrega para partilhar esse caminho, através de um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. É com o caminhar, é com essa visão crescente sobre tudo aquilo que nos cerca, dentro e fora da família, que nos é atribuído uma maior fortaleza para que nós possamos ter esse amor cada vez mais concreto, cada vez mais presente. Então não há necessidade de ter uma relação um pouco mais exigente do ponto de vista do posicionamento do amor. Ele vem crescendo. Você vai se mostrando aberto, a família vai se manifestando de forma aberta, acolhedora, e o amadurecimento vai acontecendo através das relações. E nós identificamos isso através de alguns exemplos. Nós temos aqui 4 exemplos que nós identificamos dessa perfeição, dessa plenitude. Um deles é a comunhão da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em comunhão perfeita. Aqui sim nós temos uma visão daquilo que comunica a perfeição. Nós também temos a união entre Cristo e a Igreja, né? E o seu povo. Toda aquela manifestação de Deus como Salvador, né? De Jesus como Salvador, como o Redentor da humanidade, é um exemplo de amor perfeito. Também da nossa família de Nazaré, né? José, Maria e José, José, Maria e Jesus, né? Formando a família perfeita, a família de Nazaré, onde nós temos claramente a presença de José como o protetor, como aquele que cuida, como aquele que ensina, como aquele que mostra, de Maria, né? Dentro de toda a sua manifestação. Protege. Exato. Né? O seu acolhimento do menino Jesus e depois desse, né? do Cristo que vive para sempre, já sabendo dos planos de Deus e aprendendo e amadurecendo também com o passar da sua vida. E por último, esse 4º exemplo é a fraternidade de todos os santos dos céus, né? Então, os santos que nós conhecemos, mas também aqueles que nós desconhecemos, porque se tornaram santos e foram para a presença de Deus, né? Na plenitude da graça. E aqui nós deixamos, através desse exemplo, a nossa inspiração, né? Para que a tua família atinja esse grau de amadurecimento, partilhando o amor, convivendo de forma bastante digna, bastante fraterna. Antes de finalizar, né, o Amor de Letícia, nós temos aqui também a oração da Sagrada Família. Eu queria só dizer, né, que o Papa Francisco ele também nos pede, nos exorta, nos convida, nos incentiva, né, com suas palavras. Avancemos, famílias, né? Continuemos a caminhar. Não é para ficar parados esperando. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não só aquilo que temos, só aquilo que recebemos, mas ainda há mais por vir. Precisamos caminhar. Não podemos perder essa esperança por causa dos nossos limites individuais, nossos limites coletivos, mas também nós não podemos renunciar a essa procura, essa busca
da plenitude do amor, da plenitude da comunhão que nos é prometido. É nos prometido, está lá. Está para ser buscado isso. Mas nós não podemos nos acomodar. É preciso também que façamos a nossa parte. Então, agora nós vamos fazer a oração da Sagrada Família, né? Preciso cooperar com o braço, né? Preciso cooperar, orando e trabalhando. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também em nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente curado, consolado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Ainda, né, de tudo que nós podemos pensar sobre a alegria do amor, certamente há uma visão concreta do amor. E essa visão concreta, ela se inicia em uma pessoa. É isso mesmo. O amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. Mas que pessoa é essa? É o próprio Deus. Deus é amor na sua mais pura essência. O amor máximo, o ágape. Agora, onde nós podemos ver, enxergar esse amor de Deus? Na criação. Olhando a natureza e tudo que há de belo. Mas também na sua obra-prima, o ser humano. Pense, de todos os bilhões de seres humanos que existem e que existiram, nos é dado uma única oportunidade, uma graça, também é única. Outro ser humano, que traz consigo habilidades para nos completar, para nos complementar, para nos tornar melhores todos os dias e permitir um ambiente de troca, quase que uma simbiose, onde cada um precisa do outro para se tornar pleno. E aí, meus irmãos, isso não é demais? Dessa forma, com essa troca, eu saio do meu egoísmo, eu saio da minha finitude e isso termina em outra pessoa. E depois disso, faz brotar uma terceira pessoa. Desse amor surge uma terceira pessoa. E esse processo segue crescendo. É um projeto maravilhoso, esse projeto de Deus, chamado família. Aí está a alegria. E finalmente entendemos a alegria do amor. Faz bem, muito obrigado pela presença de todos durante toda essa saga de 9 semanas. Gostaria aqui, em nome do Padre Júlio César da Rosa, o pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e São Luís, também o Vigário Furânio da Furania Centro-Sul, agradecer a presença de todos, agradecer aos casais que durante todo esse período se prepararam, aos párocos das outras igrejas, dos vigários, que também incentivaram esses casais a virem até aqui, né, na agronômica, para contribuir. Uma experiência riquíssima, principalmente para nós que estivemos aqui nos bastidores. Também agradecer ao Frei Lilo Agostini, ao Padre Alcides Albani Amaral,
né, que como coordenador de pastoral também disponibilizou todo o acervo, né, e o período de formação. E por último, não menos importante, agradecer duas pessoas, dois caras incríveis, né, o Mauri e o Robson, que estiveram aí do outro lado da câmera, Vem pra cá. trazendo para nós esse contato com todos vocês, permitindo que toda essa infraestrutura, né, de vídeo, de áudio, audiovisual, né, pudesse estar presente nessa transmissão. Então, é um trabalho que envolveu várias pessoas e foi realizado com muita alegria, com muita tranquilidade, e é tudo que nós podemos desejar às famílias, sejam elas, né, o tamanho que forem, nos lugares onde estiverem, sempre busquem nesse ensinamento que nós mesmos buscamos, né, na fonte, nessa exortação apostólica, nessa relíquia, como nós citamos, por nosso tempo, algo precioso que vale a pena ler, reler, comentar, discutir, conversar, mostrar de uma igreja viva, de uma igreja que pensa, de uma igreja que sente, de uma igreja que está cada dia mais trazendo, né, para todos os seus filhos um pouco desse amor. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada.